E agora, quero chamar aqui 3 amigos também para partilhar um momento, uma motivação de hoje sobre justamente o sínodo da sinodalidade. Falarão conosco Rosana, André e Railson. Vamos acolhê-los também com uma salva de palmas. Boa tarde, povo de Deus. Pode ser mais forte? Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Muito bom. Hoje é um momento muito especial para a nossa Diocese de Campo Limpo. Olha que maravilha, olha que recado lindo. Então, gente, olha lá o nosso bispo também, em um momento único da nossa Diocese, quando fizemos a nossa abertura sinodal na nossa catedral. Vamos saudar tanto o nosso Papa quanto o nosso Bispo com uma salva de palmas. Vamos lá! Muito bom, maravilhoso, lindo, obrigada. Bom, gente, hoje é um dia muito especial. Hoje que dia é hoje? Não escutei. 5 de junho? Sim ou não? Sim. Dia 5 de junho, dia da festa de Pentecostes. Pode ser mais forte? Isso aí. Nossa, essa turma aqui está muito animada. Então, irmãos e irmãs, obrigada por estarem aqui. Hoje é um momento único, especial, porque depois de 3 anos que nós estivemos aqui, reunidos para comemorar os 30 anos da nossa Diocese, nós estamos de volta pós-pandemia. E houve alguns dos nossos irmãos que colaboraram para que essa Diocese de Campo Limpo fosse tão grande, tão unida e maravilhosa como ela é. Então eu vou pedir para vocês 1 minuto, um pouquinho de silêncio, que nós vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso corpo e o nosso coração, trazer em memória esses irmãos que tanto trabalharam e que estão no colo de Deus por conta da pandemia. Mas não só esses irmãos, nossos entes queridos que se foram. Então vamos fechar os olhos, 1 minutinho só, para que o nosso coração chegue até o céu, a nossa oração chegue até o céu, para esses nossos irmãos que hoje fazem parte da Terra Santa. Vamos lá? Obrigada, irmãos. Então hoje, com toda essa movimentação que o nosso Papa fez com que todo mundo fizesse em todas as paróquias, em todas as dioceses, o sínodo, estamos aqui também reunidos para comemorar essa data. E aí eu convidei, que faz parte da nossa equipe diocesana, nosso irmão Railson, nosso irmão André. Uma salva de palmas. E aí, gente, eu sei que todo mundo nas suas paróquias fizeram, o nosso caminho sinodal. Mas mesmo assim, eu estava pensando em convidar o Railson para falar para todos nós o que realmente é o sínodo. O que é? Fala pra gente. Vamos lá. Boa tarde a todos. Bom,
como nós estamos escutando essa palavra aí com frequência, sínodo para lá, sínodo para cá, mas a gente não precisa complicar muito, Rosana, a questão. Nós podemos substituir a palavra sínodo por reunião, ou melhor, por encontro, por que não? Não é? Afinal de contas, a igreja, ela com frequência se reúne, o povo de Deus se encontra, isto é, o povo de Deus está em sínodo frequentemente. Vale recordar que lá no século II, um grande autor da tradição da igreja, da patrística, vai dizer o seguinte: igreja e sínodo são sinônimos, se trata da mesma coisa. Jesus nos convidou para que pudéssemos viver a nossa fé desse encontro, sempre reunidos. É a comunidade, é o povo de Deus que se reúne em torno do altar, da palavra, do pão da Eucaristia, e também é o povo de Deus que se reúne para escutar o Espírito Santo, acolher aquilo que o Espírito diz à igreja e comunicar isso para o povo, comunicar para aqueles que precisam ser atingidos então pelo anúncio do Evangelho, pela evangelização. Então o sínodo é caminhar junto com quem? Caminharmos com a nossa igreja, com os nossos párocos, com o nosso bispo Dom Luiz Antônio Guedes e também com o nosso santo padre, o Papa Francisco. Então o sínodo, ele é uma instituição que existe há muito tempo na igreja, mas o Papa Francisco tem renovado, tem ampliado. Antigamente era sínodo dos bispos, agora se chama secretaria do sínodo. Isso significa o quê? Que você, Rosana, e eu fazemos parte agora deste grupo. Nós estamos em comunhão com a igreja. Não é uma alegria pensar que o padre nos escuta? Que Dom Luiz estava aí passando pela feira vocacional, pelo estande, tirando várias fotos. Que alegria sentirmos um bispo tão próximo da gente, não é verdade? E o Santo Padre, o Papa Francisco, também é muito próximo. Não apenas próximo quando ele pega um bebê, te dá um beijinho, tira uma foto, mas ele quer nos escutar. E é por isso que ele criou então esta caminhada sinodal, a qual nós estamos em reta final, para enviarmos as nossas síntese diocesana, para que outras fases sejam inauguradas. Agora, a fase continental e depois este sínodo que vai se encerrar lá em Roma em 2023. Perfeito. Rosana, é que você é muito jovem, né? Muitíssima jovem, então você não vai se lembrar disso. Mas quem é um pouquinho mais velho deve se recordar que lá anos atrás, décadas atrás, não tinha nem um violãozinho na missa, não tinha nenhuma pessoa aqui que subia aqui no altar para ajudar diretamente o padre. Basicamente o padre ficava aqui, o altar era colado na parede da igreja e ele ficava de frente então para o altar. Essa foi uma das mudanças que este concílio trouxe. O Concílio Vaticano II ocorreu entre 1962 até 1965, se encerrou ali em dezembro de 65 e chegou então nas igrejas locais entre 66 e 67. Aí começaram essas mudanças significativas. O padre deixa de rezar em latim, agora ele reza na língua local. O altar sai, não está mais colado na parede, vem um pouquinho para frente. Agora o sacerdote fica aqui de frente para o povo. Essa foi uma das mudanças, mas não só isso. O Concílio Vaticano II despertou que nós batizados colaboramos diretamente com a evangelização. O leigo, o batizado, não serve só para carregar cadeira para lá e para colar. O batizado também prega, o batizado também anuncia, o batizado também contribui com a igreja, inclusive com a reflexão. E o Vaticano II, então, marcou a história da igreja. E por que nós dizemos que Francisco é filho do Concílio Vaticano II? Francisco nasceu em 1936. Em que ano? 1936. Ou seja, Francisco, quando Francisco chegou lá no seminário, nós já tínhamos a igreja já na linha conciliar. Quando ele é ordenado sacerdote, ele já recepciona essa igreja. Quando ele é bispo, ele tem uma igreja extremamente engajada no Concílio Vaticano II.
E além de filho do concílio, é filho da Igreja da América Latina, que tem uma teologia muito enraizada, muito concreta, que vale a pena conferir. Olha, gente, que maravilha. Mas olha só, André, eu fiquei sabendo que esse não é o primeiro sínodo. O Papa Francisco já fez 4 sínodos. Esse é o 5º. Conta pra gente um pouquinho como é que isso aconteceu, quais sínodos que passaram e às vezes a gente não percebeu. Pode contar? Com certeza. Primeiramente, nós falamos que o Papa Francisco, ele tem uma atividade muito grande, muito intensa junto do mundo também. Pergunta que eu faço para vocês: quantos anos tem o nosso Papa Francisco de trabalho enquanto Papa, de papado? Quantos anos o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, é o nosso Papa? Vocês sabem? Nós temos o Papa Francisco com 9 anos aí de pontificado, indo para o ano que vem, para o seu 10º ano então de pontificado. O Papa Francisco, ele recebeu de fato no conclave essa grande missão lá no dia 13 de março do ano de 2013. E nós tivemos então, a partir deste momento, uma atividade muito forte sinodal por meio do Papa Francisco. Logo no ano seguinte, de sua missão enquanto Papa, o Papa já instituiu então o sínodo voltado para as famílias. E a partir então de um sínodo ordinário, um sínodo extraordinário, então dedicado, voltado para as nossas famílias. Então nós tivemos já aí 2 sínodos voltados para as famílias e um terceiro sínodo que também foi voltado para os jovens, voltado para a juventude, que daqui a pouco o Railson vai fazer então alguns comentários. Mas em outubro de 2014, o Santo Padre começa a comunicar à humanidade e fala em sua homilia de abertura do sínodo sobre 3 temas essenciais para nós tratarmos. Um falando sobre o sofrimento, as dores, os dramas da família. Outro sobre a missão, o trabalho, o amor entre os casais. E depois a missão da família no mundo. Daí então nasce para nós uma encíclica intitulada, Rosana, como uma encíclica muito importante para nós, chamada Amoris Laetitia. Quem que conhece ou já estudou ou pelo menos já viu essa encíclica Amoris Laetitia? Não? Sim? Gente, catequese, já, muito bem, irmã, parabéns. Quem mais? Vamos levantar a mão, eu quero saber, porque lá... Ó, o pessoal ali da Miringuaçu, ali, ó, Forania Miringuaçu ali, ó, balançando. Ó lá, conhece a Amoris Laetitia. Gente, esse é um momento especial de nós, então, estudarmos. Campo Limpo também. Esta catequese sinodal, aproveitando as encíclicas que o Papa Francisco, pós-sínodo, colocou. Railson, tivemos então o sínodo para a juventude, Isso. catequese familiar, a Amazônia, a nossa querida Amazônia também. Também. Conta pra gente. Antes eu vou fazer uma pausa no sínodo para os jovens. Sabe por quê, Rosana? Porque teve um processo muito interessante. No sínodo para os jovens em 2018, o Papa Francisco convocou alguns meses antes e enviou formulários para as dioceses, para que os jovens pudessem responder. Então foram formados grupos entre jovens, para que eles pudessem responder algumas questões ou propor algumas questões para que os bispos e os jovens que as dioceses encaminharam para Roma discutissem isso lá em outubro de 2018. Então foi muito interessante. Vale recordar, gente, aquilo que o Papa Francisco diz. Muitas vezes nós escutamos nas nossas paróquias: o jovem é o futuro da igreja. Francisco diz que não. Francisco diz que o jovem é o agora da igreja, não é futuro.
é o agora da igreja. A juventude é cada vez mais protagonista da sua história. Então, os jovens não estão apenas sendo preparados, formados para o mundo que há de vir, para o ano futuro, já são o agora. Quantos jovens estão aqui servindo, atuando hoje nesta festa da unidade? Juventude Diocesana de Campo Limpo, cadê vocês? Cadê? Aê! Olha aí. Muito bom! Como é que chama então essa encíclica que o jovem é hoje a igreja? Essa encíclica então foi intitulada Christus Vivit, exortação pós-sinodal Christus Vivit, um texto maravilhoso no qual o Papa Francisco vai apontar para esse protagonismo juvenil e quão importante o jovem é na história da igreja e na própria dinâmica evangelizadora. Vale recordar que lá nos anos 80, os bispos da América Latina falavam assim, Rosana, jovem evangelizando outro jovem. E aí Francisco é filho dessa igreja latino-americana. O que ele fez? Lá em Roma, resgatou aquilo que ele aprendeu aqui no nosso continente. Um ponto que é muito importante também, né, Railson, né, Rosana, é que o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, ele é o primeiro Papa latino-americano entre tantos e tantos tempos. O primeiro Papa fora da Europa em mais de 1.200 anos de igreja. Salva de palmas para o nosso Papa Francisco! Mais forte! Isso! E agora, André, eu queria que você colocasse para a gente um pouquinho desse sínodo que aconteceu na Amazônia, a nossa querida Amazônia. Com certeza, e né, também tivemos o sínodo voltado à Amazônia, trabalhando fortemente né, o trabalho missionário, o trabalho também social da igreja no meio né, do mundo, mas especificamente entre os países que compõem a nossa região amazônica. Daí saiu o documento intitulado também Querida Amazônia. Ótimo. E este sínodo da querida Amazônia, que promoveu o Querida Amazônia, ele, para além de ser um sínodo que discutia uma região específica, na verdade a grande preocupação ali é a evangelização. Isso nos mostra o seguinte, quem está acompanhando bem a nossa reflexão. Olha o processo de renovação do Papa Francisco. Provocação na linha da moral, os casais, os recasados, como fica essa questão. Os jovens, como anda a juventude, o agora da igreja, o repensar a atuação do jovem dentro da igreja e da dinâmica de evangelização. Terceiro ponto, a nova evangelização. Como nós evangelizamos os povos, como nós evangelizamos aqueles que conhecem Jesus bem distante, bem de longe, ou que até mesmo nunca ouviram falar do nome de Jesus. E por fim, este sínodo sobre a sinodalidade, que trata do quê? Nós repensarmos a nossa estrutura eclesial, como que nós contribuímos com a igreja, com o seu andar, com a sua caminhada, com o seu passo a passo. Por isso o sínodo não é um evento que se encerra em 2023. Nós estamos inaugurando um tempo novo. Não é novo no sentido de Papa Francisco trouxe uma novidade. Ele está resgatando aquilo que faz parte lá da igreja antiga. Sabe, Rosana, como era aclamado um bispo antigamente? Era aclamação popular. Imagine esse povo gritando aqui, André, André, André. O André seria aclamado bispo. Era assim. Então a igreja nasceu dessa aclamação popular. As canonizações também eram assim. Morria uma pessoa com fama de santidade, eles gritavam, santo já, santo já, santo já. E automaticamente era canonizado. Então o que o Papa Francisco está nos propondo, está nos provocando é retomarmos. Não é que nós vamos aclamar um bispo de modo popular, apenas no grito, mas como nós podemos contribuir para as tomadas de decisões, principalmente na instância pastoral. Gente, vocês sabiam de tudo isso? Sim ou não? Olha que catequese, hein? Que André e Railson estão dando pra gente. E agora? O sínodo acabou? Acabou o sínodo? Não. O nosso bispo Dom Luiz diz que é a primeira etapa do nosso sínodo, que tem 3 palavras muito importantes.
importantes. A primeira, participação, a segunda comunhão. e a terceira, a gente vai sair em missão. E aí, gente, todas as paróquias fizeram, eu acredito que sim, né? Esse período, esse caminho da escuta, não foi? Todas as paróquias ouviram cada um de nós, nossas ansiedades, nossos desejos, nossas angústias. E aí, todo mundo fez uma síntese que, a partir do dia 31 de maio, que foi nessa terça-feira, a diocese começou a receber as sínteses, não é? Dessas paróquias, para que depois a gente passe para a segunda parte e depois a terceira parte desse caminho sinodal. Então, gente, eu gostaria que vocês olhassem para o nosso telão, não é? E ele vai apresentar, olha lá que maravilha, olha os encontros, não é? Que tivemos na nossa diocese de Campo Limpo. Esse é um momento único, é um momento divino, é um momento que nós vamos partilhar, ter esta comunhão e sair em missão. André, comente alguma coisa sobre esse momento de encontro paroquial e esse momento agora da nossa missa da unidade. Tivemos muitas comunidades, paróquias que trabalharam no desenvolvimento, na confecção dessas sínteses, mas antes disso, eu acredito que um ponto muito importante que deve ser ressaltado são os encontros que as comunidades, as paróquias realizaram para a escuta. A grande importância desse momento, de fato, era que todos, sim, se escutassem uns aos outros, mas principalmente que escutassem o Espírito Santo. Então, para nós encerrarmos, convido vocês a observarem então essa chuva de palavras, né? Esse brainstorm aí que aparece aí no nosso telão. E aqui são algumas palavras que apareceram com frequência nas sínteses que nós recebemos. Até o momento que foi feito esse levantamento, nós tínhamos em torno de 43, 45 sínteses. Provavelmente que outras chegaram, afinal de contas nós somos em 110 paróquias, fora aqueles que contribuíram apontando para o QR Code lá no nosso stand, né? Então, essa nuvem de palavras vai receber novas palavras, algumas palavras vão crescer aí dentro dessa árvore. Mas chama a atenção para a palavra acolhida, que é a principal que se destaca ali. Então, muitos de vocês, porque isso aqui é o fruto das respostas que vocês deram nessa caminhada sinodal. Então, o povo de Deus tem dito o que para a igreja? Nós, enquanto comunidade, precisamos acolher melhor. Acolher quem pensa diferente. Acolher aquele que não se sentiu acolhido ainda. Não é simplesmente convidar, não é simplesmente dar o aviso, não é simplesmente falar que vai ter alguma coisa. Como nós realizamos de fato essa acolhida? Como nós, ela se destaca, caminhada. Como nós caminhamos com a igreja. Às vezes nós até caminhamos em paralelo à igreja, né? Então, quando a igreja está celebrando, eu dou um pulo lá e volto. Como eu realizo essa caminhada com a igreja? Aqui também aparece a palavra comunhão, que é muito próprio do nosso sínodo em si. Quão nós nos sentimos em comunhão com a nossa igreja local, com a nossa paróquia, com a nossa comunidade, com a nossa diocese. Por exemplo, será que não era para estar mais cheio isso aqui? Sim ou não, hein? Provável que era para estar mais cheio. Isso tem justamente a ver com aquela palavra ali, comunhão. Talvez nós temos ainda comunidades paroquiais que ainda não zelam por essa comunhão com a igreja particular, que é a diocese. Aparece a palavra missão, que é justamente o carro-chefe da igreja católica. Como nós anunciamos Jesus de Nazaré, porque é isso que nós recebemos como missão de Jesus. Ide a todas as nações, batizando-as e ensinando-as. A igreja não existe para outra coisa senão anunciar o Jesus de Nazaré e anunciar a salvação aos povos. Se a igreja não realiza isso, está com algum defeito aí, está com algum problema. E aí daí esse puxão de orelha realizado pelo Santo Padre, ou melhor, por nós mesmos, né?
Então, gente, com todas essas palavras que chamaram a atenção dos nossos padres, do nosso bispo, nós vamos mandar isso para o nosso Papa também. E ali, no tronco daquela árvore, existe uma palavra linda. Qual é a palavra que está no tronco daquela árvore? Não escutei. Alegria. Mais forte. Muito bom. E é com esta alegria, com esta motivação, com esta comunhão, que já já nós vamos nos preparar para a Santa Missa